E aí, meus queridos, tudo na bênção, paz do Senhor Jesus, amém? Antes da palavra, eu quero, junto com você, orar ao Pai, agradecendo, pedindo a sua presença na nossa vida, a sua direção para mais este novo dia. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento te agradecer pelo dom da vida, por nos colocar de pé, pelas tuas bênçãos, teus livramentos da nossa vida, na vida dos meus familiares, na vida dos teus filhos, que já nos ouvem a partir de agora. Que o Senhor esteja presente na nossa vida, que a tua palavra, o teu Espírito Santo venha nos ensinar para mais este dia. Eu oro te convidando e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Mas antes da palavra, eu peço a você já para me seguir. Caso você ainda não fez a sua inscrição no YouTube, já vai anotando aí, ou salva esse vídeo para você fazer inscrição, me ajudando a manter forte este canal. Estar aqui, Ramiro Silva, momento de reflexão. Não esqueça também, aqui à sua direita tem uma tecla no formato de um sininho. Você vai tocar para quando um novo vídeo for postado, você ser notificado. Aqui à tua esquerda, você verá também uma tecla no formato de uma mãozinha, com o dedinho para cima, para você dar o seu like, dizendo que gostou. Não esqueça de orar por nós, não esqueça de compartilhar esse vídeo e os demais, deixando também teu comentário, amém? É muito importante para nós, mas vamos meditar na palavra de Deus, que nos diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Queridos, o apóstolo Paulo envia a primeira carta à igreja de Corinto, trazendo alguns esclarecimentos, trazendo algumas exortações a respeito daquilo que não era lícito para o cristão e os irmãos da igreja de Corinto estavam cometendo. A carta que Paulo escreveu foi a primeira carta que deixou os errantes chocados, talvez até triste pela correção, mas eles depois abraçaram, porque a correção que Paulo trouxe na primeira carta foi uma correção sob o olhar de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Até porque que a correção sábia é aquela que traz uma chateação no começo, um certo constrangimento, mas depois vem a alegria. Porque a palavra de Deus diz que assim como o pai corrige o filho quando erra, assim é Deus para conosco. Então, o apóstolo agora está relatando nessa segunda carta que depois que Tito leva as informações a respeito do efeito da sua carta na vida dos errantes, então ele diz que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Ou seja, no momento que os errantes leram a carta, eles tiveram uma tristeza, segundo Deus. Ou seja, tiveram tristeza, ficaram tristes pelos atos cometidos. E essa tristeza, segundo Deus, levou ao arrependimento. Esse arrependimento aqui não é aquele arrependimento que é agora e depois se acaba, mas um arrependimento que leva para a salvação. A salvação para a vida eterna ou a salvação do mal que alguém estava cometendo e deixou de fazer a partir do momento que foi tocado pelo Espírito Santo, que era errado a prática que alguém praticava. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Por que produz a morte? Porque quando alguém erra e não vem arrependimento, vem o peso da consciência, vem o remorso. Alguém vai se conformando, erra agora, aí vem o peso da consciência, não era para ter feito isso, não era para ter falado isto, mas é só momentâneo, depois volta outra vez. Não houve arrependimento, houve remorso. 2 exemplos na Bíblia. Lá em São Mateus, capítulo 27, verso 3 a 5,
fala a respeito do acontecimento do caso de Judas, quando traiu e vendeu Cristo. A Bíblia diz na Bíblia Almeida Revista Atualizada, diz que houve um remorso na vida de Judas, e esse remorso lhe levou à morte, ele próprio cometendo suicídio, ele se enforcou. Mas em São Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, falam a respeito da grande tristeza, do choro amargo. A Bíblia diz que Jesus alertou Pedro que antes que o galo cantasse, ele iria negar a Jesus 3 vezes. Pedro, ciente, mas mesmo assim ele se assegurou em si próprio, achando que não iria acontecer. E quando o galo cantou, ele negou a Jesus 3 vezes, quando uma criada perguntou se ele também era um dos galileus. Então a Bíblia diz que depois que o galo cantou, ele chorou amargamente. Ali estava o choro de arrependimento, de salvação, que foi segundo Deus. A gente pode comprovar esta confirmação do verdadeiro arrependimento lá em São João capítulo 21, quando Jesus, depois de morto, ressurge pela manhã. Os discípulos, assim encabeçados por Pedro, voltaram à prática da pescaria no mar de Tiberíades. E quando Jesus chega, os discípulos reconhecem Jesus, e entre eles, quem estava? Pedro. Então Jesus confirmou o seu ministério, o seu chamado de Pedro para apacentar as ovelhas. Então, qual dessas duas tristezas, ou desses 2 tipos de tristezas, você se encaixa? A tristeza segundo Deus, que opera o arrependimento e o arrependimento para a salvação, ou a tristeza segundo o mundo, que provoca ou produz o remorso e o remorso à morte? Espero que você esteja na primeira opção da tristeza segundo Deus, que produz o arrependimento e o arrependimento à salvação. Pai, eu quero te louvar mais uma vez pela tua palavra. Tua palavra é firme, tua palavra é alimento, tua palavra nos fortalece, tua palavra nos edifica. Entrega em tuas mãos cada uma dessas vidas que estiveram conosco, que a tua palavra, Senhor, não se perca no vento, mas encontre lugar em cada vida que nos ouviram. Que o Senhor esteja abençoando, que a tua obra vá se concretizando na vida dos teus filhos, vidas, Senhor Deus, que estavam fora do Evangelho, que sejam tocadas e voltem para ti enquanto há tempo. Ó Pai, vidas que ouvem a tua palavra, mas que ainda não se decidiram. A minha vida, a vida de minha esposa, a nossa família, entrego nas tuas mãos, que o Senhor continue nos usando, nos capacitando, nos livrando de todo e qualquer mal. Dás um dia de bênção, um dia de paz, visitando os hospitais, os que estão em casa, doentes ou enfermos, os que estão presos, que o Senhor esteja dando a liberdade, a partir da liberdade espiritual, libertando essas vidas, para saírem no tempo oportuno com a vida transformadas, para serem reintegrados à sociedade, à sua família. Eu oro a ti, meu Pai, te pedindo um dia de bênção, um dia produtivo. Eu oro a ti, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Pai do Senhor Jesus. No próximo encontro estaremos juntos para meditarmos mais na porção da palavra de Deus. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus.